Eu vivo aquilo em que eu acredito. Essa pergunta é poderosa, né? Alguém aqui Pois já se fez é. essa pergunta? E o principal, acho que para mim, quando eu penso nessa pergunta, aciona assim: e eu sei mesmo o que eu acredito? Eu conheço mesmo isso? Tudo que está aqui dentro de mim? O que é que eu acredito? O que é exatamente isso? Né? Onde é que está dentro de mim o que eu vivo, o que eu acredito? Às vezes tem a ver com um sonho, e a gente falou disso em uma live aqui dessa semana, né? Que o sonho é o GPS, é o mapa, o guia para a nossa alma, para o nosso coração. E às vezes esse sonho a gente deixa ele de lado, né? O dia a dia, a correria, entrou numa carreira que não era bem aquilo que você gostaria, mas era o que estava mais prático, mais fácil na época. Às vezes até uma relação amorosa vai dando certo, vai indo, e quando você vê, você já está ali inserida num contexto maior, e não é necessariamente aquilo que o seu coração chama para você fazer, né? Isso é o que a gente está falando aqui, do que eu acredito, do que eu vou bancar, pagar o preço, sustentar internamente aquilo que eu sei que faz parte da minha essência. Só que essa informação, ela não vem pronta, né? A gente não nasce com um guiazinho assim, que a gente consegue abrir um livrinho e falar assim, bom, vim para essa vida para trabalhar e ser e fazer e aprender isso e aquilo. Essa é a descoberta interna que a gente vai fazendo à medida que a gente vive, né? Então, é sobre isso que a gente está falando aqui nessa live de hoje, esse contexto mais amplo do o que é que a gente acredita, o que é que cada um aqui acredita e como é que a gente vive isso. A gente vive, a gente foge disso, a gente tem medo. Eu e a Sabrina aqui, a gente fugiu, né? Depois a gente vai contando aqui nossas histórias. Em algum momento a gente passou a viver isso, mas não foi sempre assim. Então, depois a gente quer que abrir para vocês contarem também um pouquinho, à medida que a gente for contextualizando, tragam aqui a situação de vocês para a gente poder conversar, de repente ajudá-los a dar um passo mais próximo da sua essência, né? Que é o nosso propósito aqui, ajudar nessa transformação. Gente, alguém aqui tem já aqueles pensamentos? Ah, então quando der tempo, eu faço isso. Ah, quando eu tiver tal reserva financeira, eu faço isso. Ah, quando eu tiver tal salário, tal emprego, tal viagem, tal casa, tal marido, tal... Sempre no futuro, esperando o futuro que nunca chega, né? E isso é uma virada de chave muito grande, porque a vida é agora. A vida é exatamente nesse agora. E não é quando isso der certo, quando der, quando isso puder. Então a gente precisa fazer, movimentar nossa energia, movimentar nossos sonhos a partir do eu, do hoje, desse eterno agora. E a partir disso a gente precisa entender todos esses questionamentos que a gente tem, que eles são sim extremamente importantes. Porque quando a gente se questiona, a gente começa a ter resposta. Se a gente está vivendo no piloto automático, igualzinho a gente viveu ontem, antes de ontem, que nem eu tenho falado aqui todos esses dias, a gente não vai encontrar essas respostas. Quando a gente passa a se questionar, a perguntar, ai, para que eu vim aqui? O que eu vim fazer aqui? Será que eu nasci à toa? Né? Ninguém está aqui nessa vida de passagem, a gente não está aqui de passagem. Por isso que eu falo muito, nem tá aqui a caneca agora, do movimento Ocupe Seu Lugar no Mundo. Porque a gente está aqui para ser um ser individual e expressar nossos talentos, toda a nossa potencialidade para nós e para o mundo, para contribuir para essa evolução do todo. E não tem como a gente fugir disso, exceto quando a gente está se hipnotizando, né? Se anestesiando com todas essas coisas que tem, o mundo adora distrações, né? Isso nos distancia da nossa verdadeira essência. E essas distrações, momentaneamente, elas são maravilhosas. Assim como quando a gente compra um carro, ou um celular, ou uma roupa, ou alguma coisa que a gente queria muito, e passa 2 semanas, 3 semanas, a gente já acostumou e já enjoou. Isso é um fenômeno da neurociência que chama psicoadaptação. Então,
nós somos estimulados o tempo inteiro a achar que a alegria está nessas aquisições, ou que seja em uma viagem. E aí a gente volta dessa viagem com toda aquela bagagem dentro de nós, que a gente foi com ela, a gente volta com ela. Não tem como dar delete. Não tem como falar, eu vou hoje, vou viver na China sem ninguém. Vai tudo junto, vai todos os problemas dentro. Enquanto a gente não resolve isso interno e alinha pensamentos, sentimentos e ações, a gente não consegue ir para o nosso próximo passo, não consegue ter esse alívio mental, esse alívio emocional, de entender que sim, nós erramos, que a vida tem problemas sim, e o que importa é o que eu vou fazer com esse problema, não é o que o problema me traz, né? Eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês que estão assistindo. Eu só estou me enxergando na live. Vocês estão enxergando a minha e a Isis? Como que tá aí para vocês? Então, gente, escrevam aí para nós que é importante para a gente arrumar aqui se precisar. Então, o que eu quero trazer hoje é esse questionamento muito grande. Eu vivo aquilo que eu acredito, eu estou esperando quando der, quando conseguir, quando acontecer tal coisa, quando a pandemia acabar, quando qualquer coisa acontecer. A gente está esperando eventos externos e isso são desculpas da nossa mente. Lembra que eu falei que ela é complexa, ela é danada, ela sabe trazer uma complexidade de informação para a gente sair do caminho. Perguntem aqui, como que vocês têm vivido? Perguntem não, comentem com a gente. Coloquem as perguntas de vocês, para que a gente ajude como a gente fez ontem nessa live, né, Iris? Isso aí. Eu vou contextualizar com um exemplo meu, e aí talvez fique mais fácil para vocês compreenderem o que é isso tudo que a gente está trazendo. Mas antes, alguém poderia pôr aqui nos comentários, por favor, se vocês estão conseguindo ver e ouvir normalmente eu e a Sabrina aqui no Insta. Aparece na tela para vocês? Nós duas? Como é que está aí? De repente, melhor eu sair e entrar de novo. Está normal. Dá para ver as duas. Então, tá joia. Obrigada, Laila. Então, é o seguinte, eu vou entrar de novo, Sabrina, de repente, para você ver. O que você acha? Não, para mim dá está para seguir aí tranquilo. para você? Eu estou Então, tá bom. tranquilo. Então, um exemplo disso, né? Eu vivo aquilo que eu acredito. Eu, por exemplo, sempre acreditei que um relacionamento amoroso, ele pode dar certo e pode ser feliz. E que a gente pode, sim, experimentar uma liberdade, mesmo estando junto com alguém. Uma liberdade interna, uma liberdade em que a gente se autoriza a viver aquilo e ser aquilo que cada um é. Eu sempre acreditei nisso. Entretanto, não é o que socialmente, até nos círculos familiares, é o que eu via. Mas eu acreditei, era uma coisa nata lá dentro de mim. E aí eu comecei a minha vida amorosa, tive vários impasses ao longo da construção da minha relação, que hoje, esse ano a gente completa 22 anos juntos. E é óbvio que eu tive muitas crises, muitos problemas, e por isso fui desenvolvendo toda a minha metodologia de trabalho, que eu trabalho muito com os casais. E aí, o que aconteceu? Essa ideia, essa crença que eu tinha dentro de mim, por vários momentos, em várias fases da minha vida, ela teve que ser provada, eu tive que provar para mim mesma se isso era viável ou não era. Então, quando as pessoas, e a maior parte das pessoas, hoje, no contexto que a gente vive socialmente, e até na família, elas falavam assim, não, isso é uma utopia, isso não é possível. Não é possível ser feliz desse jeito que você está falando. Só que, ao mesmo tempo, à medida que eu vivia as crises e eu superava isso com meu parceiro, e a gente trabalhava junto para tudo isso, trabalho até hoje, para cuidar disso, né, lá dentro da gente e para a relação, eu via que eu conseguia resultados nisso. São 22 anos de um relacionamento que, apesar de todas as oscilações e todos os conflitos, a gente está sempre construindo e aumentando o entrosamento, o engajamento, o nível de amor, o nível de felicidade. Isso também não é estático, né? O amor, ele também expande. A felicidade, ela também, a gente consegue experimentar isso em expansão.
Então, eu comecei a provar que sim, aquilo que eu acreditava é exatamente o que eu estava vivendo. Só que, externamente, como não é o que muitas pessoas sentem e veem e conseguem viver, elas questionam, né? Então, quando isso acontecia lá atrás, no começo, eu pensava o quê? Eu sou muito tonta mesmo, não é possível. Né? Tem alguma coisa muito errada comigo por acreditar nisso daqui. Tem alguma coisa que está fora, que eu não estou enxergando. Só que, ao mesmo tempo, quando eu olhava para a minha vida, eu falei, mas é o que eu estou construindo, é o que eu estou vivendo. É exatamente isso. Então, tinha um conflito interno meu que me impedia de expandir e mostrar, sim, é assim, é um caminho viável. É automático? É fácil? Não! Tem como fazer isso. Tem um jeito de desenvolver isso. Eu preciso ter consciência de como é que construo uma relação que é realmente saudável, que pode ser feliz no amor. Então, quando eu comecei a compreender isso dentro de mim, e já era o que eu estava vivendo, então era a minha prova maior que eu precisava, eu falei assim, então isso aqui eu vou expandir, né? Dá para eu trabalhar dentro dessa linha aqui na minha profissão. Depois que eu decidi fazer transição e teve todos os outros percalços pessoais. Mas assim, o que aconteceu nesse exemplo? Era algo que eu acreditava, era algo que todo mundo questionava, mas eu também estava vivendo e mesmo assim eu duvidava, porque o questionamento externo me fazia cair nessa dúvida. Então é sobre isso que a gente gostaria que vocês comentassem aqui, talvez a Sabrina possa trazer mais exemplos, porque aí a gente, como eu falei aqui, tem um jeito, um passo a passo para você bancar e estar nesse lugar que é o que você acredita. Mesmo que todo mundo de fora não consiga ver. Porque hoje, né, tá tudo pronto agora, né? Eu cheguei num lugar que já, quem entra lá no meu Insta, quem vai ver, sabe que eu consigo trabalhar com isso. Mas não, foi uma construção eu acreditar e sustentar isso. Até então, eu não conseguia, né? Então, é sobre isso. E a Laila já trouxe aqui algum exemplo. Você quer comentar isso? Eu só queria complementar essa questão de quando as pessoas olham de fora, gente, sempre vão criticar e sempre vão julgar, porque a gente julga a partir do nosso banco de dados, a gente julga a partir das informações que existem dentro de nós. Aí agora a pergunta é, nos 7 bilhões e meio de habitantes que existe no planeta, quantos por cento tem esse casamento feliz, esse exemplo da Isis? Que não quer dizer que é borboletas, não é Hollywood. Já começa por aí. A mente já condicionou a acreditar naquele Hollywood, em qualquer área da vida. Seja no relacionamento, seja na vida, seja no trabalho. Não existe esse comportamento hollywoodiano aqui. O que existe é a possibilidade de algo melhor, maior, próspero, porque isso é um casamento próspero. Não quer dizer que não vai ter problemas, desafios a serem olhados. O ponto que a gente precisa partir é sempre que, o conselho que eu daria para mim de 3 anos atrás, sempre que alguém falar, olha isso, você está viajando, que sonho é esse, que é isso, é sinal que você está no caminho. Então, continua não brigando com a pessoa, porque aí é cérebro reptiliano com reptiliano querendo defender a sua verdade. Fecha o ouvido, fecha o olho e vai. Vai atrás da sua intuição, vai atrás do seu sonho, vai atrás do que está vibrando e pulsando. Esse exemplo que a Isis trouxe vai atrás desse casamento que todo mundo falava que não existe, desse relacionamento que todo mundo achava que não existia. E hoje ela está aí ensinando milhares de mulheres a trabalhar com isso porque ela aprendeu. Então lembra? A gente falou sobre isso ontem. Aquilo que nos desafia nos transforma. Então, a partir de um desafio que ela passou, impulsionado pelas pessoas que não acreditaram, porque isso passa a ser um impulso, para muitas pessoas, vai lá para a vítima, né? Ai, ninguém me compreende, ninguém me apoia. Vai lá para aquele lugar. Para outras pessoas, isso serve como um impulso. É agora que eu vou fazer. Agora que eu vou fazer só para provar que dá certo, sem falar. Se não der certo, não deu certo. Mas se der certo, eu vou provar para mim mesma. Para mim mesma, não é sobre o outro. E aí a gente começa entendendo que o primeiro passo para tudo isso, independente do que é, se é relacionamento, se é trabalho, se é riqueza, se é mudar o mundo,
parte do princípio do eu. Primeiro eu preciso entender a mim. Quando eu não entendo a mim, quem eu sou, como que eu vou entender aquilo que eu acredito? Porque dentro de um relacionamento são dois planetas, duas pessoas. Tem o que ela acredita, o que ele acredita. Dentro de uma sociedade, dentro de uma família, dentro de uma empresa, são vários planetinhas, né? Se a gente passar a entender, no meu mundo eu acredito que tal e tal coisa. A outra pessoa, no meu mundo eu acredito isso. E aí a gente entende que tudo são crenças. Aquilo que eu crio é aquilo que eu vejo e é aquilo que eu vivo. E aí a gente faz o contexto com que a Laila trouxe, né? Que é o poder da mente. Tudo aquilo que você acredita acontece e expande, seja isso algo bom ou não. Exatamente. Quantas pessoas que vão lá e começam a pensar em problemas, em assalto e simplesmente acontece. Ah, isso só acontece comigo. Aí vem com aquela frase, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Não é? É exatamente isso. Quanto mais você pensa, mais você atrai. Eletromagnetismo, a gente falou disso em algumas lives aqui. Isso gerou uma informação, essa informação vai magnetizar mais do mesmo. Então eu falo, eu brinco com a minha filha que é o controle remoto, né? Você tá aí com o controle remoto do medo, mais medo, medo, raiva, né? Você tá apertando o controle remoto interno aí. Quando a gente não sai daquele loop infinito, quer dizer que a gente não vai sentir? Vai, a gente tá aqui, né, para evoluir. Mas o ponto é, quanto mais rápido eu saio daquele looping emocional, e voltando no que a gente falou, o que a gente estava falando lá. Qual sonho que você tem hoje? Fazendo esse gancho com eu vivo aquilo em que eu acredito, e que todo mundo fala que é utópico, que isso não existe, e que é impossível mudar o mundo, né? Eu que defendo essa bandeira do ocupe seu lugar no mundo, que eu acredito que todo mundo tem a sua função aqui, cada um precisa fazer aquilo que veio para fazer, ninguém veio aqui de passagem, tá? Então, isso é utópico? Tá, mas é isso que me faz continuar. Lembra que os sonhos são o GPS da alma? E é isso. Isso quer dizer que a Isis não vai ter problemas? Vai. Vai ter coisas para olhar? Vai. Uma coisa não é Todo igual dia. a outra, né? Pode falar. Exato. Eu queria aqui abrir para vocês contarem para gente o que é que vocês gostariam de fazer, mas que internamente vocês sentem medo, vergonha, duvidam, já foram criticados por algo que vocês foram fazer ou acreditaram e deixaram de fazer, não tá acontecendo, para que a gente possa ajudar vocês, quem quiser comentar aqui, aí a gente pega o seu caso e vai trazer algumas perguntas, algumas reflexões e abrir um pouco, expandir Ali onde é teve que talvez uma, você ó. esteja batendo. Hum? Tem uma ali, Alguém ó. colocou já? Theo. Ah, É. então, Se você quiser começar aí, a gente vai deixa eu ver. contextualizando. Como tirar esses Fica- pensamentos da nossa cabeça? Tá. Os pensamentos de que interrompem a gente, Theo, de, por exemplo, eu quero O fazer exemplo algo, que eu mas trouxe do assalto. Então, tá, eu fui lá e é, senti. Então, essas situações esses todas que a gente pensamentos. vive. Tá. Tá. Esses pensamentos a gente não tira desse jeito, lutando contra eles, tá? Deixa eu trazer só esse exemplo aqui, que é muito boa a sua pergunta, Théo. Toda vez que a gente quer excluir um sentimento, um pensamento, ou até alguém da nossa vida, o que vai acontecer com esse movimento de expulsão? Não, eu não quero isso. Isso aqui, eu já sei que isso aqui não é legal. Não, sai daqui. O que acontece quando a gente cria esse movimento de afastamento? Qual é a consequência disso? A consequência é que, como não dá na nossa vida, na nossa estrutura, não é possível deletar algo que já foi criado. Então, um pensamento, ele já foi produzido. Um sentimento, ele já foi produzido. Esse exemplo mesmo, né? Então, o que acontece? Uma pessoa, ela já existe. Então, o que acontece quando eu quero negar o óbvio, a realidade? Todo movimento de negação, de afastamento, de exclusão, ele é um movimento que leva a gente para uma ilusão, para uma projeção de algo que seria legal se isso não existisse. Então, aqui, como é impossível, porque aquilo já foi produzido, já está ali, já é uma realidade, o que acontece? A gente cria uma resistência, e a resistência, ela tem atrito, ela gera conflito.
ela não deixa as coisas ficarem no flow, no fluxo da natureza. E a Então, resistência, só com fazer um linkzinho, a resistência atrai. Pensa quando a gente vai friccionar duas essa é a coisas e que elas consequência. geram uma faísca, ela atrai. É isso Pode aí. continuar. Essa é a consequência de estar nesse movimento de não, pensamento, sai da minha cabeça. Ai, que sentimento horroroso que eu estou sentindo. Sai daqui, não quero você. O que vai acontecer? Você está criando, você está produzindo essa resistência e esse magnetismo, essa atração daquilo que é o que você menos quer. Então, por isso, intensifica aquilo que já existe. Então, por exemplo, estou com muito medo de ser assaltado, estou com muito medo, estou com muito medo. Meu Deus, então eu tenho um sentimento do medo do assalto, que já é projetivo, já é uma ilusão, né? Eu nem sei, assim, não sei o que vai acontecer se esse assalto está acontecendo, não tá, ele não está, mas eu tenho medo que aconteça. Então, já é uma forma ilusória. E aí eu tenho o pensamento, né? Um assalto, eu vejo, às vezes eu visualizo a cena, né? Estou criando isso, está existindo, eu estou fazendo isso acontecer. E aí, lá dentro de mim sai, 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 não quero, não quero, não quero. Pronto, a gente criou o cenário perfeito para justamente atrair e ficar. Então, a pergunta que talvez ajudaria a gente aqui para não acontecer esse movimento é: qual é um outro pensamento, um outro sentimento que eu posso nesse momento produzir, que me leva para um outro estado, ao invés de falar assim, não. Então, imediatamente, eu posso identificar, nossa, eu estou com medo e estou pensando muito no assalto, isso está muito frequente. Só que o que é que, por exemplo, dentro de mim, aciona a minha coragem e o meu estado de paz mental? Eu, Isis, por exemplo, se eu abrir a janela aqui, olhar para o céu, ver uns passarinhos, umas árvores, pronto, eu aciono outro estado mental dentro de mim. Eu uso muito esse recurso de natureza para mim. É o que eu faço. Eu falo, peraí, deixa eu tirar esse looping do assalto, da imagem que eu tô vendo, né? Que é aquilo que eu não quero nutrir. Ok. E fico presente em mim, conectada. Olhar o céu, olhar a natureza, sentir essa brisa no meu rosto, me traz qual estado? Nossa, que delícia. Isso me faz bem. Ou, por exemplo, se você não tem uma janela, que tipo de, eu estou aqui com o celular, de imagem que eu posso, vou dar um Google aqui, e que vai me remeter a esse estado? Ai, deixa eu ver, imagem de anjos. Sei lá eu, quem gosta, quem acredita. Ou do espaço sideral, que eu gosto de. Pronto, você muda. Então, ao invés de você ficar na resistência contra algo que já está aqui, você muda o seu foco. Deixa eu produzir outro estado dentro de mim, é intencional e é consciente. E aí, feito isso, você já vai estar num outro estado, pode perceber, de sentimentos, de pensamentos. Só que enquanto você tem medo de voltar para esse sentimento, ai, mas e se de repente eu perceber de novo que eu estou naquilo ali, pensando naquilo ali? Volta para esse pensamento. Lembra que a mente, a gente falou aqui em várias lives, é a secretária? Não é Queria ela que te contextualizar. comanda. Deixa eu Pode então contextualizar um traduzir. pouco aí, que aí acho que veio até mais uma parte, né, que a Theo colocou. Pensamento de coisas ruins que quando vem na nossa imaginação e não quer sair naquele momento. Existe essa situação porque tudo é eletromagnetismo, né? Então, aquilo que eu penso, ele emite uma informação. Só que aquilo que eu sinto é o que atrai. Imã, polaridade. Igualzinho o imã lá na geladeira. Você vai chegar assim, ele vai colar. Quanto mais perto você chega, ele cola. Então, aquilo vai magnetizar aquela informação. Igualzinho um rádio, tá? Não tem como você pegar um aparelho do rádio, colocar na CBN e ouvir Rádio Globo, certo? Você vai atrair aquela informação. Esse movimento que a Isis trouxe, ele é uma ferramenta para a gente utilizar para mudança rápida. Só que a gente não pode deixar de ir lá na raiz, no cerne desse problema. Então, a gente precisa entender onde esse trauma foi instalado. Esse trauma foi instalado de alguma forma, tá? Não precisa necessariamente ter sido com a situação. Pode ter sido com a televisão, pode ter sido num dia que você estava dormindo e apareceu na televisão
ligada, a sua mente registrou, porque a mente não dorme, né? Nosso subconsciente está registrando o tempo inteiro as informações. Então, a gente precisa buscar esse registro, de onde ele saiu, e fazer a mudança naquela cena, naquela situação. Quando a gente muda aquele movimento, a gente passa a ter comportamentos diferentes. Ai, como que eu faço isso? Se vocês quiserem, a gente pode fazer um exercício aqui rapidinho no final, para encontrar onde estão os seus bloqueios, porque aí não precisa ser necessariamente esse exemplo que foi colocado, pode ser qualquer tipo de exemplo. Então, de onde vem a raiz desse problema hoje? Então, a gente pode fazer um exercício aqui para encontrar isso. O que você acha, Isis? Acho ótimo, Sabrina. Vamos fazer essa conexão. Estou vendo aqui mais comentários, que a Laila está contextualizando aqui com a gente também. Sá, tá travando? Não, eu estou ouvindo. É que eu achei que você ia ler o comentário, você ia falar aí da Laila. Ela pôs assim, ó. Ai, caramba, é que minha tela tá travando, mas tá indo. Crenças. Aqui, ó. Cursar medicina, pois eu não tenho condições. Ela pôs a situação dela, com as condições financeiras. Meus pais acham extremamente ilusório esse sonho. E por muito tempo eu também achei que era uma ilusão da minha mente por causa das minhas crenças. Crenças de incapacidade, de insegurança, feridas de rejeição, abandono, baixa autoestima. Isso é o que a Laila está buscando lá dentro dela. Depois a gente pode voltar um pouquinho, a gente vai fazer esse exercício em relação aos sentimentos, aos pensamentos, né, que o Theo abriu aqui. Depois a gente pode voltar, por exemplo, da Laila também, só para a gente se organizar aqui. E o Theo pôs aqui, pensamentos de coisas ruins que quando vem na cabeça não quer sair naquele momento. Então, essa dica rápida de como você pode produzir um outro pensamento, um outro estado. E uma outra coisa que é importantíssima é a qualidade das informações que eu estou colocando para dentro. Esse exemplo que eu trouxe da televisão, esse exemplo que eu trouxe das informações, eu acordo, pego o celular e já vou colocar esse monte de informações. A mente não sabe o que é real do que é imaginário. E tudo isso está sendo imputado lá dentro e vira uma realidade. Por isso que é muito importante a gente filtrar aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente lê, principalmente nos nossos 1 hora depois, a partir de 1 hora que a gente acorda e 1 hora antes de dormir, 2 horas antes de dormir, porque isso tudo é levado para o nosso sonho, para o nosso sono. E lá está sendo toda essa informação, já que todo o nosso sistema físico diminuiu o ritmo, então o corpo não está precisando gerar tanta energia para nossas funções, né, físicas, andar, caminhar, etc. Toda a energia do nosso corpo vai sendo transferida para que todas essas informações assentem. Só que as informações são aquelas que a gente colocou para dentro no nosso dia inteiro, né? Então, qual o tipo de conversa que eu tenho escutado, quais tipos de locais que eu tenho frequentado? Isso tudo potencializa, porque não adianta a gente fazer algumas ferramentas, algum ato cirúrgico, e continuar fazendo ações que vão, como que eu posso falar? Ações que vão potencializar aquilo tudo. Então, eu preciso eliminar essas distrações, eliminar essas situações que estão promovendo todos esses sentimentos. E olha, faça um teste. Faça um teste. Não acredita não, faça um teste de 20 dias. 20 dias. Eu falo isso porque eu não assisto, na minha casa não tem TV aberta fazem 4 anos. Nem tem. Se quiser ligar, não tem como. Não existe essa possibilidade porque não tem o cabo. Não acessa. Então, eu não acesso essa quantidade de informação. Aí, de novo, vem aquelas perguntas como o exemplo da crítica da Isis, da utopia de achar que é possível ter um relacionamento bom, próspero, lindo. Que mundo você vive? Você não vai saber da notícia que vai acontecer? Eu falo assim, gente, se preocupa. Não se preocupa. Primeiro porque chega. Chega. Alguém vai falar, você vai encontrar alguém vai falar, vai acontecer.
Só que é uma escolha esse filtro. É uma escolha para que eu tenha o meu alinhamento. O que vai mudar a minha vida, eu saber o que está acontecendo lá na China? O que eu vou fazer hoje com isso? Nada. Uma coisa é saber de um nível macro, dependendo do seu trabalho. Outra coisa é focar nessa parte ruim. E aí isso gera um inconsciente coletivo, gera uma nuvem de eletromagnetismo, de medo, de escassez, de pobreza, de raiva, de angústia, Que não vai dar certo, de utopia. Por isso que de vira utopia. utopia, Fazer de medicina depressão. da Laila, vira utopia. Você vai fazer medicina? Utopia. É utopia querer cuidar de outros seres humanos, é utopia, entendeu? Ou assim, né, nossa família não tem essa condição que você quer bancar e ser médica, né? Porque isso faz parte dessa crença arraigada que a gente tem de pouquinho, de escassez, de medo, de tudo isso que gera essa vida escassa. E escasso, nesse caso, não é o escasso financeiro, porque a prosperidade em si, ela não é o tamanho da conta bancária, ela é a liberdade que a pessoa tem. O dinheiro só vai potencializar o que ela é. Se a pessoa é corrupta, pobre, ela vai ser corrupta, rica. Se ela fica arrumando um jeitinho pobre, ela vai ficar arrumando um jeitinho rica. O dinheiro ele só vai potencializar o que a pessoa é. E tudo isso são esses condicionamentos, essas crenças que vão sendo arraigadas para que a gente não se liberte, não seja livre, não tenha uma mente livre. Quem aqui gostaria de ter uma mente livre? Eu trabalho com isso e vivo tentando, a gente estava falando sobre isso ontem, eu e a Isis, precisando sair de mais uma caixa que eu vou lá e me coloco, que são essas caixas, essas formas, tem que ser assim, não pode ser assado, tem que assistir esse programa, tem que estar em tal lugar, todo mundo dessa idade faz tal coisa, caixinhas atrás de caixinhas, a gente precisa simplesmente sair das caixas, simplesmente sair das caixas, né, Isis? É isso aí. Esse exercício que você propôs, Sá, pra gente, eu perdi aqui que eu estava vendo os comentários, o que você quer incluir nele? O que você tinha O comentado? que eu pensei é só a gente fazer um exercício para buscar na mente onde que está algum bloqueio. Então, por exemplo, lá ela trouxe aqui, olha que legal, tudo que você pensa, atrai, fala. Tudo que você pensa, fala, sente, é tudo que a gente atrai. Por isso que a gente está trazendo a inteligência emocional dos nossos pensamentos, sentimentos e ações. Tem o experimento da água, ele é lindo, né? Tudo é energia. Por isso evito assistir alguns canais de informação. Gente, a gente precisa blindar. A gente precisa ter uma mente blindada. A gente só consegue fazer isso a partir do eu. Não é a partir do nós, nem do todos nós. E falo isso do próprio nosso familiar. Porque dentro de uma família existem vários planetinhas. E cada um tem a sua forma de enxergar o mundo, o seu óculos de ver o mundo. E aí você quer impor a sua verdade para o outro. Não, é como que você consegue blindar a sua mente. Blindar a sua forma, blindar o seu campo, blindar as suas informações. Cada um é responsável pelo seu processo. Porque senão a gente começa a culpar o outro, né, Isis? É isso aí. E a gente culpa o outro, porque aí tanto a gente espera que o outro, a compreensão venha do outro, que acreditar naquilo que eu acredito venha do outro, como uma forma de apoio, porque eu mesmo não me apoio nesse meu sonho, nessa minha busca. E aí, se não deu certo, eu também culpo o outro, né? Porque o outro que não fez isso, não acreditou, não me falou, minha mãe e meu pai não aceitaram, não apoiaram, não falaram, meu parceiro, minha parceira criticaram, lá no trabalho falaram isso ou aquilo, então eu também passo a culpar, tá sempre no outro, por isso que a Sabrina tá trazendo aqui que é a partir do eu, é um caminho individual isso, né? Essa blindagem, esse movimento todo, ele é próprio. Para a gente começar, então, só para não puxar muito tempo aqui, o exercício que a Sabrina trouxe, eu vou sugerir o seguinte, quem já tiver com papel e caneta aí, faz isso, se não pode fazer depois, que é o seguinte, você vai colocar
qual é o pensamento e o uma coluna do pensamento e uma coluna do sentimento, porque às vezes é um grupo de sentimentos e é um pensamento que também ele ramifica em vários outros medos, outras coisas, outras formas de pensar. Então vamos pegar esse exemplo do assalto, por exemplo, né? Eu tenho muito medo de ser assaltada. Aí você vai pôr na coluna do pensamento, medo de ser assaltada. É um pensamento, qual é o sentimento? O medo. Então, existe uma ramificação do assalto? Eu tenho medo de ser, sei lá, raptada e estar com uma pessoa que, né, eu não conheço, num lugar que eu não conheço, ninguém vai me achar. Ou a ramificação do medo do assalto é perder todo o meu dinheiro, ou meus documentos, meu cartão, tirar, né, as coisas que são minhas, saírem de mim, alguém tomar isso que é meu. Então, aqui. E aí, qual é o grupo de sentimentos? Eu tenho medo, eu fico apavorada, me dá raiva também, quando eu penso nessa situação de alguém fazer isso comigo. Então, percebam que vai ter um grupo associado a essa imagem mental desses pensamentos que você está produzindo. Isso aí, sabe? Desce um pouquinho mais a caderno, por favor. Aí. Então, vai ficar uma coluna de pensamento, uma coluna de sentimentos. Feito isso, a gente já consegue elaborar como que está essa estrutura de todas as projeções que a gente está trazendo aqui. Então, ao invés de você só assim, contra aquilo, então, você vai olhar para aquilo. Então, primeiro pega o pensamento, tá? Para a pessoa pegar. Então, lá o exemplo do pensamento. Pensamento de que tudo vai dar errado, né? Que eu não lembro quem colocou aqui. Pega o pensamento. A partir do pensamento vai sair as ramificações dos sentimentos. É isso? Tá bom, então continue. É isso aí. Então, a gente vai olhar claramente e mostrar para nós mesmos o que é que a gente está criando. Esse é o objetivo desse exercício, de fazer uma lista e entendendo lá dentro de mim o que é que está acontecendo. Então, esse é o primeiro movimento. Perceba, eu já não estou mais lutando contra. Eu começo a encarar que aquilo existe dentro de mim e sem medo. Vamos lá, vamos olhar para isso. Ok, então você está lá disposta a fazer esse movimento. Feito isso, separado essas coisas, você vai fazer uma meditação em cima daquilo que você acabou de escrever ali na frente, aqui no papel. Então, leia o que você escreveu, porque a hora que a gente está escrevendo, às vezes a gente não se dá conta do que está colocando no papel. Então, finalizada ali a coluna de pensamentos e todas as possibilidades dentro daquele pensamento, todos os medos, os receios e os grupos de sentimentos. Como que você pôs aí, Sá? Pensamentos, o que você tem pensado insistentemente e no outro lado, aí, qual emoção isso gera? Para quem está chegando aí, saber como faz o exercício. O exercício. Tá? Não sei se ele ficou espelhado na tela, né? Não, é que aqui no Zoom ele deu uma embaçadinha. No Zoom deu para ler e na tela do Insta porque às vezes ele espelha a letra, né? Mas deu para ler. Sim. E aí a gente pode desconstruir a questão da meditação, tá? Porque não sei quem aqui medita ou não, a gente acha que meditar é ficar lá 1 hora, assim, né? Não quietinho, é. nem fazer nada. É pegar esse assunto, esse exemplo que a Isis trouxe, eu pego esse assunto, o que eu vou fazer aqui? Qual que é o meu pensamento, qual que é a emoção que está gerando? Porque lembra que a gente falou de micro sensações, micro emoções, a gente tem falado esses dias. Pega essa micro emoção, porque às vezes ela não tem nome gigante. Não estou sentindo nada gigante. Como que eu medito sobre esse assunto? A maior meditação para mim é dirigir. Eu pego um lugar longe que eu preciso ir, às vezes eu nem preciso ir, eu saio para dirigir. E deixo aquele tema. Lembra, a secretária vai ficar enlouquecida buscando a resposta. Então eu deixo aquele tema aqui e aquele tema começa a ser elaborado. Porque ali eu estou na atenção plena. Eu gosto muito de dirigir. Então eu estou na atenção plena. Estou no piloto automático, lembra? Dirigir ali já virou piloto automático, já virou algo que é natural. O corpo não vai precisar gastar neurônios, não vai precisar fazer novas sinapses para aquilo.
vai deixar tudo isso para fazer as sinapses a partir do pensamento que eu coloquei. Isso é entender como a gente funciona. Isso. Então, cada um vai ter a sua forma. Isso. Exatamente, principalmente para quem tem dificuldade, fala, ai, meditar é muito difícil, não consigo ficar desse jeito, porque você está com a imaginação de que a meditação tem que ser esse negócio passivo e sem que você possa pensar em nada. Existem várias modalidades de meditação, mas aqui, a meditação que a gente trouxe aqui é esse estado de presença. Você vai refletir e vai ficar digerindo, degustando, pensando, vai vir e voltar isso dentro de você. Olha só, então, voltando para esse, eu vou usar o exemplo que a gente trouxe o primeiro aí, que é o do assalto, né? Eu tenho muito medo disso. E eu tenho medo de ser raptada, eu tenho medo de que ninguém me encontre, eu tenho medo de que alguém faça um grande mal comigo e machuque o meu corpo. E aí eu estou falando de medo, eu estou falando de sentimento de invasão, de desrespeito, eu estou falando de sentimento de raiva, se alguém fizer isso, olha aqui o grupo de sentimentos que nascem a partir dessas ideias, desses pensamentos. Então, poxa, quantas vezes na minha vida, vamos trazer aqui um exemplo de como você vai refletir isso aqui dentro de você. Quantas vezes na minha vida eu me sinto assim? Quantas vezes eu tenho sentido raiva no meu dia por sentir que as pessoas invadem o meu espaço? Ah, são muitas vezes. Nossa, mas como que eu me coloco nessa situação? Ninguém está me roubando, mas a minha sensação é que eu estou sempre no estado de alerta de que isso pode acontecer. O que eu estou deixando levar? Por exemplo, tá? É uma forma de você vai começar a mente, você dá perguntas para ela vai começar a procurar a resposta. Nesse exemplo que eu trouxe, eu estou me perguntando várias coisas. Perceba que a autorresposta sou eu. Como é que eu me ponho nessa situação? O que eu estou criando dentro de mim o que faz com que eu sinta esse grupo de sentimentos, mesmo nem tendo o assalto? Existe uma raiz para isso? É uma dificuldade minha de me posicionar e preservar o meu espaço, e por isso eu sinto sempre que há uma ameaça de invasão? Sei, pode ser que sim, pode ser que não. E outra Então, coisa... isso daqui Pode terminar. vai trazendo uma autorreflexão e um autoconhecimento. Por isso que a Sabrina falou lá no começo da live, que isso vai te ajudar a achar a raiz do seu problema que te leva a esse pensamento frequente do assalto. E aí, gente, o que acontece? Nós fomos condicionados, um dos maiores estudos que eu faço é a ciência do comportamento, tá? Então, por que a gente faz o que faz? Neurociência, né? Como que o nosso cérebro funciona para essas tomadas de decisões. E eu fui estudar isso abriu a minha mente profundamente para entender o mecanismo de tudo, né? De como o mundo funciona, de como as coisas funcionam. E aí a gente pega o seguinte, tá? Nós somos doutrinados. O que a gente faz quando a gente ganha um cachorrinho, né? A gente pega um cachorrinho, a gente vai doutriná-lo a fazer xixi em tal lugar, a usar coleira, né? Como se coleira fosse bom. E ele acredita que é bom. Aquele cachorro, ele acredita que é bom, porque ele está saindo passear com seu dono. Quando, no fundo, ele deveria ser livre, né? É um animal para ser livre. Ah, mas é bem cuidado, tem pessoas que maltratam. Sim, mas estou falando de essência. O que aquele ser, aquela espécie nasceu? Para ser livre, assim como nós. E a gente vai sendo doutrinado. E qual que é a doutrina que a gente vai mais passando? A doutrina do medo. A doutrina do medo e da escassez. O medo é o que rege esse planeta. Então, a gente pega essa doutrina desse medo, vai tendenciar a nossa mente sempre buscar informações negativas daquilo. Quer ver um exemplo? Quantas pessoas aqui, pensem aí que vocês conhecem que tiveram câncer? Quantas pessoas que se curaram do câncer? E aí alguém chega com um diagnóstico de câncer, já é como se fosse o atestado de óbito. Eu conheço muito mais pessoas que se curaram do que pessoas que morreram. Não sei como é para vocês. E às vezes vai ser até difícil você achar essa resposta, porque a sua mente só vai achar as que morreram. Só que se você parar e pensar,
você vai conseguir encontrar que muito mais pessoas se curaram. Então, a gente é condicionado os nossos pensamentos a pensar dessa forma. E aqui, o que a gente está sugerindo? A engenharia reversa, né? O caminho Fazer de trás para o frente. inverso disso aí. O inverso de trás para frente, para que a gente volte e entenda e tome o comando dos nossos pensamentos. Para que a gente pense e não seja pensado. Para que a gente decida e não seja escolhido. E esse é o ponto. E as emoções são os gatilhos. Se a gente só pensar na palavra medo, vai adiantar? Alguém aqui tem medo de tigre? De leão? Não, porque não tem leão aqui na rua. Será que na África alguém não é tendenciado a crescer com medo do leão? Que não pode andar porque pode vir um leão te comer, né? Aqui a gente vai ter medo de tsunami? Vai ter medo de furacão? Alguém aqui tem medo de furacão? Se eu falar furacão, Fica o que pensando leva? nisso. Nossa, vai aparecer um furacão. O que leva furacão para a mente de vocês? Nada. Eu falo furacão lá na Califórnia. O que eles vão pensar? Medo. Só que lá é um medo que existe, né? É real. Precisa pensar em toda a estrutura para aquilo, porque é algo que é fora do controle humano. Só que agora, se a gente pega e fala o bendito do assalto ou passar fome, medo de sobrevivência, né? Medo de morrer, medo de não ter dinheiro para comer, esses medos são os medos que nós culturalmente somos condicionados. E isso tudo drena a nossa energia, que é o assunto que a gente trouxe ontem. Então, para concluir, coloquem aqui qual foi o bingo do dia, qual foi o download do dia, qual foi a ferramenta, porque a gente passou uma ferramenta aqui poderosa, bem poderosa para a gente trazer essa informação. E na semana que vem, já passou 5 dias, né? A gente passou mais 5 dias. Semana que vem a gente vai entrar aqui nas lives às 8h30. E aí a gente vai entrar com esses temas bem livres, assim, para que vocês participem, seja algo que traga transformação, como a gente trouxe ontem e hoje. E a gente precisa do comentário de vocês aqui, para a gente ir trilhando esse caminho e entender o caminho. Né, Isis? Não sei como você quer concluir aí, se precisa contribuir com mais alguma coisa. Se tiver alguém que conseguiu fazer esse exercício agora enquanto a gente estava fazendo a live, conta aqui pra gente, só para a gente perceber o que está dando certo, se esses exercícios estão fáceis, não estão, se a gente traz outros elementos, outras ferramentas e consegue adequar, adaptar melhor para vocês. Na semana que vem, já se preparem, então todos os dias às 8h30, nós vamos continuar trabalhando dentro desse tema central que é a inteligência emocional, porque tudo isso que a gente está falando aqui todos esses dias é um ensinamento de como você desenvolve essa inteligência emocional dentro de todos os aspectos da vida. Vão aparecer em várias situações, contextos e exemplos e vivências, experiências que vão forçar você a precisar lidar com as suas questões emocionais, sempre alinhando o que você pensa, o que você sente e como fazer isso. É o que a gente tem ajudado aqui nessa transformação com vocês. Então, o comentário de vocês, para quem consegue ter aí algum resultado, nos ajuda a saber se a maneira como a gente está ensinando aqui vocês tem sido útil, por isso que a gente pede aqui esse feedback de vocês, esse retorno. Pode ser agora, pode ser depois nos comentários, e também vamos deixar mais aberto para que vocês tragam realmente igual o Theo trouxe, a Laila, e aí a gente vai ajudando mais especificamente. Theo, Laila, vocês que posicionaram, gratidão por colocarem aqui os comentários e a questão, as dúvidas. E se vocês estiverem aqui conosco ainda, dá um joinha aí se deu para entender, ficou mais ou menos, vai ter que assistir de novo, conta aqui para gente. E quem mais também conseguiu ter alguma... Como disse a Sabrina, o bingo, caiu lá, acendeu a luz lá. Tá bom, entendi isso aqui. Dá para fazer essa diferença. Gratidão, Sá, pela oportunidade, mais uma vez, estarmos juntas aqui nesse movimento. E a todos e todas que chegaram, os que ficaram até o fim, aqueles que não puderam e quem depois vai acompanhar a gente no gravado. Muito obrigada. Obrigada, gente.